Boa noite, Brasil! Armindo Esgolon, CEO da SGA. Mais um dia ao vivo aqui para falar sobre o TI estratégica. E hoje estaremos com Rubiane Pires, que é gerente de tecnologia do Cruzeiro Esporte Clube. Um papo muito bacana e a gente vai falar sobre TI estratégica dentro e fora dos gramados. Mais alguns minutinhos a gente começa esse bate-papo aqui com a Rubiane Pires. Já agradecer aqui a presença online do meu amigo Estevão França. Muito bom, Estevão. Aproveita que você está aí, arrasta aquele aviãozinho já e convida mais 2, 3 amigos seus, viu? Mais alguns minutinhos aqui para a gente receber a Rubiane. Rubiane, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Deixa eu só ajustar aqui meu som, porque eu não estou te ouvindo muito bem. Deixa só um minutinho, deixa eu colocar meu fone, que eu tentei sem fone para encaixar o celular. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou, agora eu estou te ouvindo muito bem, acho que tem um probleminha aqui no meu som. Boa noite, Rubiane. Boa noite, tudo Prazer bem? poder ter você aqui, viu? O prazer é todo meu, obrigada aí pelo convite. Tenho conversado aí com vocês essas últimas semanas para a gente conseguir essa agenda. Que bom que deu tudo certo e é uma honra para mim estar participando disso com vocês. Que ótimo, que ótimo. Esse é o TI estratégico, é um movimento super importante, né? Que a gente idealizou para poder valorizar essa área que é tão importante, que é a tecnologia. E também o profissional de TI, que tem um papel super importante, e hoje a gente vai falar bastante sobre TI estratégica dentro e fora do gramado, né? Tenho certeza que tem muita gente curiosa aí para a gente poder bater esse papo aqui, também entender bastante aqui sobre a TI dentro do Cruzeiro. E para a gente poder começar esse papo, Rubiane, já temos aqui algumas pessoas online, eu queria convidar a turma que já está aqui com a gente, né? Para clicar no aviãozinho e chamar aí, convidar 2, 3 amigos para poder ouvir a gente aqui hoje. E eu queria começar o nosso bate-papo hoje, Rubiane, conhecendo um pouco da sua história dentro do Cruzeiro, entendendo um pouco da sua trajetória, como é que você chegou a esse cargo de liderança de TI. Boa noite, seja bem-vinda e é um prazer poder estar aqui com você, viu? Obrigada, boa noite, pessoal. O prazer é todo meu, como eu falei, é uma honra estar participando desse movimento com você. Eu acho que é um assunto que realmente a gente tem que explorar e levar muito para o mercado, essa visão da TI estratégica. É um desafio, eu acho que não só das lideranças, mas eu acho que para todo mundo que trabalha com TI, é um desafio ser visto como estratégico dentro da organização. Há tempos atrás, a TI era vista como o suporte, né? Só suporte. E hoje o nosso papel é caminhar lado a lado com as áreas de negócio. Então, voltando à sua pergunta, eu comecei minha trajetória profissional já na TI, aos 16 para 17 anos. O meu primeiro emprego na TI foi no Cruzeiro. Em 95 eu iniciei minha trajetória aqui no Cruzeiro, então eu posso dizer que o Cruzeiro é meu berço profissional. Foi onde eu iniciei a minha carreira, iniciei o meu propósito de carreira, o meu propósito de mercado, e
em 2012, eu resolvi me aventurar no mercado. Então, foi quando eu entrei na TOTVS, trabalhei na TOTVS durante 6 anos, e fiz uma trajetória bacana também na TOTVS, ainda na área de TI, mas, porém, mais voltado para a área de negócio, mais voltado para a área de gestão. Trabalhei como analista de implantação, analista de processo, coordenadora de projetos. Foi quando eu recebi o convite para retornar ao Cruzeiro. O Cruzeiro estava passando por um choque de gestão na época e recebi o convite para retornar. E retornei em 2010, já no cargo de gerência de projetos, e nessa oportunidade eu conduzia todos os projetos de gestão. Então aí entra RP, CRM, a área de processos também, a gente deu uma revitalizada nisso tudo. E em final de 2017, início de 2018, houve uma mudança de gestão aqui no Cruzeiro, houve uma mudança drástica, assim, né, no Cruzeiro, e na oportunidade eu assumi a gerência geral da TI. A TI era setorizada, eram 3 setores, e nessa oportunidade eu assumi a gerência geral da TI. E eu afirmo que talvez tenha sido o maior desafio da minha vida, porque durante 10 anos eu fiquei muito voltada para a área de projetos, para a área de gestão. Então, assumi o desafio de conduzir toda a TI, voltado para desenvolvimento, voltado para infraestrutura, foi retornar um pouquinho lá no início da minha carreira, onde a gente tem que ver várias vertentes aí da TI. E eu tinha meio que direcionado a minha carreira para a área de projetos. E foi muito bacana, porque eu falo que nenhum líder se forma sozinho. Todo líder, ele se forma através de um time. É um time, na realidade, que forma a liderança, que forma o líder. E eu tive o privilégio de ter um time muito bom, um time muito consolidado, e um time que me abraçou enquanto líder. Eu deixei muito claro desde o início que eu estava ali mais para aprender com eles do que eles comigo. Então a gente formou um time muito unido. E disso surgiu, eu aprendi muito com eles realmente, eu ingressei no mundo da infraestrutura novamente. A área de desenvolvimento, eu confesso que nunca foi a minha praia, por afinidade mesmo. Mas, de novo, eu tinha um time muito bom, eu tinha pilares que sustentavam essas áreas, e isso fez toda a diferença nessa trajetória. E, no ano passado, houve uma terceirização na TI do Cruzeiro, esse assunto é público, né? Veio a público, houve uma terceirização, foi quando eu saí do Cruzeiro e voltei para o mercado. E nessa minha curta estada no mercado, eu fui para um outro segmento totalmente diferente, trabalhei na MIP, é uma empresa que me abraçou também, é uma empresa que eu tenho muito carinho, e eu fui trabalhar, assumir uma outra área também na TI, só que mais a área de entrega. Então, assumi a gerência de operações. Então, toda a parte de entrega dos produtos ficava comigo. E, de novo, eu tive um time muito bom. E eu falo que hoje eu tenho algumas paixões profissionais. O Cruzeiro, lógico, todo mundo sabe que é a minha principal paixão. A TOTVS e a MIP. Então, assim, são as empresas às quais eu passei. Então, assim, eu falo que eu gosto de criar raízes por onde eu passo, porque eu gosto de consolidar os meus projetos, eu gosto de consolidar as minhas ideias, consolidar os meus propósitos, e eu gosto de firmar parcerias. E por onde eu passei, eu firmei grandes parceiros profissionais. E é isso. Esse é um resumo longo aí da minha trajetória. Legal demais. As pessoas que conhecem você um pouco mais próximos te chamam de Bia. Eu posso tomar essa liberdade, Bia? À vontade, é Bia, Rubi. Pode ficar à vontade. Legal, então eu já vou te chamar de Bia aqui, tá?
Ô Bia, eu estou curioso aqui. Como é que é essa questão da liderança feminina no mundo de tecnologia? É um mundo que massivamente, hoje nem tanto, né? Isso tem crescido muito, mas historicamente é um mundo massivamente povoado aí pelos profissionais masculinos. Mas como é que é isso? Qual que é a curiosidade de se ter uma liderança feminina no mundo de tecnologia? No meu caso, eu te digo que o desafio são dois, né? A mulher na tecnologia num clube de futebol que né, bem masculinizado, assim. Hoje, no corpo executivo, assim, no corpo de lideranças, a gente tem, hoje somos eu e a Dei Chaves, que é uma grande amiga, e nós somos as únicas mulheres num corpo de brilhantes homens. Eu faço muito gosto desse movimento também da mulher na TI. Então, toda vez que eu sou convidado para participar de alguma live, de alguma palestra, de alguma coisa, eu vou de bom grado justamente para poder impulsionar outras mulheres a virem para esse mercado. Eu acho que o maior desafio disso tudo ainda é o fato da gente ter que se autoafirmar o tempo todo. Então, assim, te dizer que não existe uma diferença, eu vou estar mentindo. Então, assim, eu já sofri muito mais preconceito no passado do que agora. E isso hoje, para mim, é muito tranquilo, eu não tenho problema nenhum com isso. As pessoas me respeitam muito como profissional, como pessoa, como mulher. E é um desafio grande. E eu costumo dizer o seguinte, é um mundo masculinizado, né, bem masculinizado, e a jornada fica ainda um pouco maior quando a gente tem filho. No meu caso, eu tenho 3 meninos, então eu falo que eu tenho quase um time de futebol de salão em casa. Então, assim, são 3 meninos, assim, o meu universo é masculino, né? Meu universo profissional é masculino, meu time só tem homem, não por gosto, eu até gostaria de trazer mais mulheres, mas assim, hoje eu me sinto super à vontade nesse meio, e ainda é um desafio, mas é um desafio que cada dia mais a gente vê que está caindo por terra, o preconceito, na realidade. O desafio existe, mas o preconceito está caindo por terra. Que legal, Bia. E eu espero que essa clareza que você tem, o que você vive hoje, de fato, isso inspire outras mulheres a vir para essa área, que é uma área extremamente promissora, né? Uma carreira muito promissora hoje, muito quente hoje, a área de tecnologia, né? Isso. Eu queria entrar um pouquinho, né, na parte que você falou do clube, né, do Cruzeiro, e entrar um pouco no desafio da empresa, né? Apesar de ser um clube, a gente confunde muito a paixão, né, pela instituição, é uma empresa também, e ela tem objetivos também muito claros, enquanto qualquer empresa do mercado. E eu queria entender um pouquinho, dentro da missão, visão que o Cruzeiro tem hoje, como é que a TI ela se posiciona assim, para poder apoiar o clube a alcançar os objetivos dele. Então, o Cruzeiro, na realidade, eu falo que a gente está vivendo hoje um divisor de águas, né? De novo, pública a notícia de que o Cruzeiro está sendo reconstruído, né? Como diz o nosso presidente, ele não está sendo reconstruído, a gente está construindo um novo Cruzeiro. Então, assim, o desafio é muito grande, porque hoje a gente tem que produzir muito, entregar muito com poucos recursos, mas eu falo que outro dia eu até brinquei com o presidente, falei para ele que a gente tem que começar a comercializar a propriedade comercial dele, porque ele tem levado para o mercado uma visão muito positiva de tudo que está acontecendo. E, na realidade, isso não é só marketing, isso é realmente o que está acontecendo aqui dentro. Essa gestão ela veio para realmente impor tudo o que está escrito na missão, visão e valores. E tem 3 palavras-chave que está nesse contexto, que é transparência, inovação e gestão. Essas são as 3 palavras-chave que ele faz questão de falar todas as vezes, em todas as lives, em todas as entrevistas, e isso está muito enraizado aqui dentro.
Então, assim, todas as nossas ações são muito transparentes. Hoje o Cruzeiro ele tem um pilar de inovação que trabalha muito em conjunto com a TI, a gente está sempre muito junto, e assim, é uma área que tem gerado resultado, tem trazido novos negócios, e a TI, qual que é o papel da TI sustentação, que é onde eu estou inserida? É sustentar toda essa operação, sustentar todo esse novo Cruzeiro. Então, meu maior desafio nesse momento é restabelecer essa base de sustentação, é trazer para as áreas de negócio a gestão da sua área de forma consolidada, de forma plena, né? Então, assim, é reconstruir tudo junto. Então, assim, o nosso modelo de gestão aqui na TI a gente já conseguiu estabelecer um modelo proativo. Então, hoje a gente busca as áreas de negócio, a gente tenta entender quais são as dores, a gente caminha junto, a gente está sempre lado a lado, buscando dar esse suporte e esse apoio para as áreas. Eu até, no meu LinkedIn, eu coloquei um conteúdo uma vez falando da necessidade, hoje em dia, de transformação da própria TI. Como eu disse lá no início, há tempos atrás, quando eu iniciei minha carreira na TI, o técnico de TI, o profissional de TI, ele ficava sentado esperando o chamado cair para atuar em cima do problema. Aqui no Cruzeiro a gente trabalha no formato preventivo. Primeiro a gente tenta descobrir onde é que pode dar problema e tenta atuar em cima disso para que não vire um problema, e também de forma proativa. Então a gente busca as áreas, a gente está sempre do lado, sempre caminhando junto, entendeu? Então esse é o nosso perfil e é assim que a gente trabalha. Muito legal. Eu queria explorar um pouco o cenário que a gente entrou de pandemia, né? Eu acho que o Cruzeiro está vivendo dois momentos na história dele que são extremamente desafiadores, um enquanto clube, né, obviamente, e o outro enquanto empresa, instituição, muito afetado por conta do Covid, né? E o Covid ele trouxe o pilar ali, a discussão de transformação digital como um movimento extremamente necessário, enquanto até pouco tempo atrás ainda se discutia isso muito como uma vantagem competitiva, né? As empresas estão se transformando, estão digitalizando, elas têm sido mais competitivas, têm ganhado vantagens, e agora isso está virando meio que essencial, né? A empresa que não tem feito a transformação, ou ela está muito fadada à morte, né, ou ela está passando muita dificuldade e aí está perdendo o mercado e naturalmente vai para um cenário ruim. Então, dentro disso, eu queria entender assim, como é que a TI do Cruzeiro tem sido esse agente transformador, como é que vocês, enquanto tecnologia, né, a Bia liderando a tecnologia do Cruzeiro, o que vocês têm pensado, como é que a gente pode trabalhar muito nesse momento, principalmente porque tem um aspecto ali envolvendo restrições, né, de aglomeração, etc., que isso dificulta muito. Como é que a tecnologia tem ajudado, ou como é que vocês estão pensando a tecnologia ajudar a instituição nesse momento, Bia? Então, na realidade, essa pandemia, essa crise que gerou a pandemia, na realidade, ela não só no Cruzeiro, né? Eu acho que para o mercado, ela acelerou a transformação digital em várias empresas, e é um caminho sem volta. Hoje a gente lê muito, eu tenho muitos amigos que já me falaram que estão em home office e que a empresa vai se manter em home office, porque percebeu que funciona, a empresa gerou uma economia para a empresa, então, assim, é um caminho sem volta. A transformação ela já aconteceu em vários segmentos, em várias empresas, e aqui no Cruzeiro não é diferente. A diferença do contexto do Cruzeiro é que, como eu falei, como a gente está no processo de construção de um novo Cruzeiro, a gente enxergou essa parada como oportunidades de colocar a casa em ordem.
Então, dentro do nosso cenário, muitas ações, muitas estratégias, a gente talvez não conseguisse executar se tivesse jogo, se o clube tivesse aberto, entendeu? Então, esse momento tem servido para a gente colocar a casa em ordem. Então, aqui, praticamente, na sede administrativa, praticamente todo mundo tem trabalhado todos os dias, com todos os cuidados, óbvio, todas as precauções, mas a gente enxergou isso como oportunidade de colocar a casa em ordem. A TI, em conjunto com as áreas, o que a gente tem feito? A gente tem mapeado exatamente quais são as dores provocadas por esse tsunami todo. Onde é que a gente pode atuar de imediato? Então, a gente tem feito dessa forma, entendeu? O Cruzeiro, antes dessa ruptura que teve na tecnologia do Cruzeiro, o Cruzeiro ele vem de uma história, de uma TI sempre muito estratégica. A TI do Cruzeiro, ela sempre foi referência no mercado do futebol. Então, assim, isso sempre foi muito, muito comentado, né, que a nossa TI era referência. E o que a gente tem feito igual eu falei, nesse momento, é tentar viabilizar vários projetos que, se não houvesse a pandemia, talvez a gente não conseguisse com a velocidade que a gente está conseguindo. Entendi, legal. Você até falou assim que ela sempre foi referência, né? Porque existe muita competitividade entre os clubes, mas quando a gente fala de tecnologia, existe muita troca entre as empresas de futebol, Bia? É possível você fazer bastante benchmark? Como é que funciona esse segmento aqui? Essa troca de TI, né? Desculpa. O tempo todo. Eu falo que a rivalidade ela só existe dentro das 4 linhas e mesmo assim de forma saudável. Entre a tecnologia, nós temos um grupo de tecnologia entre os gestores de tecnologia de todos os clubes e ali a gente sempre troca experiência, a gente sempre troca, o tempo todo um ajudando o outro. Isso daí, assim, a gente sempre, a gente está sempre fazendo benchmark mesmo para ver o que tem de melhor no mercado. Igual eu falei, nesse momento de construção do novo Cruzeiro, eu tenho recorrido muito a eles para eles me ajudarem nessa construção. Em alguns momentos eles recorrem a mim também, então sempre tem essa troca. Bacana, show de bola. Nós temos uma pergunta aqui já, ô Bia, e eu queria adiantar ela. A pergunta do Alisson Abreu, perguntando aqui como a tecnologia apoia hoje o Cruzeiro na sua estratégia esportiva. Inclusive, até um gancho nisso, eu recebi através de um grupo também, uma startup, se eu não me engano, é na Índia, que já tem criado já algumas tecnologias, alguns softwares para tornar a experiência do futebol mais interativa, né? Onde a gente começa a acessar informações em tempo real durante um jogo mesmo sem torcida. Só para poder aquecer um pouco mais aqui bacana. Depois, se você quiser, você até me apresenta, que eu acho que é interessante a gente levar para o futebol. Então, a tecnologia, hoje existe uma plataforma de gestão do futebol, que é um produto nosso, um produto do Cruzeiro, é um produto completo de gestão de futebol, é uma inteligência nossa, na realidade, e até essa plataforma ela está passando por um processo de brainstorms com as áreas para saber se realmente está atendendo, se a gente pode melhorar a plataforma ou se vale a pena a gente buscar um player de mercado. A interação, como eu falei, o Cruzeiro são 5 unidades, né? Nós temos 2 clubes sociais, 2 centros de treinamentos e aqui a sede administrativa. Então a gente sempre caminha lado a lado com as áreas de negócio. E no futebol profissional, por exemplo, o futebol profissional e o futebol de base, tem as áreas técnicas também, que usam ferramentas de tecnologia, não são geridas pela tecnologia, são geridas pelas áreas mesmo,
E a gente dá todo o apoio. Então, assim, tem ferramentas de análise de desempenho, de scout, de análise de mercado. Então, a gente está sempre ali apoiando na sustentação dessas ferramentas, entendeu? Assim, não, igual eu falei, não é uma gestão nossa, é uma gestão da própria área de negócio, mas a gente está sempre apoiando Bacana. nas aquisições, na sustentação, a parte de análise técnica, a gente ajuda na melhor escolha de mercado, entendeu? A gente não envolve muito na parte operacional, no que eles esperam da ferramenta, mas apoia sempre no que tange a nossa área. Legal. O Alisson até complementou aqui perguntando se vocês usam algum tipo de analytics, por exemplo, tirar insight, acho que você até acabou respondendo, né? Impulsionar a performance dos atletas, tipo de tecnologia que a própria área de negócio ela traz ali, né? Uhum. Não, tem. Hoje eu não vou saber te falar agora de cabeça o nome das ferramentas. Mas depois, se for o caso, eu coloco aí nos comentários da live e tal. Legal. Mas eles têm a nossa equipe de análise de desempenho e de análise de mercado, a equipe técnica é muito boa e o Cruzeiro sempre investiu muito nessa parte. E, assim, essas coisas não se perderam, essas coisas continuam aqui. É uma parte da tecnologia que evoluiu bastante, né? Hoje o atleta ele é muito sensoriado para conseguir extrair o máximo ali dele, né? A gente vê bastantes exemplos disso daí. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Amanda. Ela pergunta, primeiramente, parabéns pela sua jornada de sucesso à frente do Cruzeiro. E a pergunta dela é, quais tecnologias você considera vitais para a operação de TI do Cruzeiro atualmente? Obrigada, Amanda. Então, eu considero, em se tratando de gestão, pilares de sustentação na gestão, eu considero um CRM bom para a gente poder mapear e definir as estratégias com os nossos clientes. Os nossos clientes, né, associados, torcedores, patrocinadores, enfim, todos os nossos clientes. Então, um CRM consistente e é muito importante. Um RP integrado, mapeado, sem dúvida, muito importante. Gestão de clube social é importante. Processos, eu falo que tudo isso que eu estou falando, na realidade, permeia em volta de processos. Então, processos é extremamente importante. E juntando tudo isso, um grande BI para poder entregar todos os indicativos. E aí vem a área de inovação. A área de inovação, o Rodrigo Moreira tem trazido isso muito bem, e são as ferramentas que lidam com a experiência dos nossos clientes. Então, assim, são coisas extremamente importantes. E lógico que se tratando de infraestrutura, todo o parque tecnológico ali para sustentar isso, bons servidores, né? Enfim, a parte de infraestrutura para sustentar tudo isso. Né? Bacana. Bacana, Bia. Eu queria entrar um pouquinho para falar sobre o profissional de TI, principalmente hoje dentro do seu time, né? Quando você pensa aí numa TI estratégica, numa gestão de um time de TI, onde o time de TI se posiciona de uma forma a agregar sempre valor para o negócio, igual você comentou bastante aqui, de estar junto com o negócio, tentando ser proativo, qual que é o perfil, geralmente, que você busca para poder compor a sua equipe? O que geralmente você entende que é importante ter como característica de profissional para poder ter sucesso dentro de uma TI estratégica? Eu acho que a primeira coisa que nós que estamos na TI, a TI sustentação, eu acho que o que a gente precisa entender primeiro é que a TI ela é meio, a TI ela é bastidor. Ela não é protagonista. O nosso objetivo é suportar as operações. E no meu time, o que eu costumo falar é o seguinte, o nosso cliente sempre tem razão.
E os nossos clientes são os nossos usuários, são os nossos clientes externos. Então, primeiro, é entender esse papel. E segundo, ter essa postura proativa, de buscar o problema, né? É isso que eu acho que é o mais importante, porque a gente sabe que tudo que dá errado, é problema de sistema, é problema de TI e tal, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a gente tem que... o perfil do meu time, o que eu sempre converso é isso, para a gente buscar o problema e não esperar o problema aparecer. Né? Até porque esse é o nosso papel e isso tem que estar muito enraizado na cultura do time, né? Para a gente entender que a gente está aqui para servir, né? Servir o nosso público interno, o nosso público externo, sustentar a operação. Então, isso é muito importante. Bacana demais. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Davidson. Qual o limite da inteligência competitiva entre os setores de inovação de outros clubes? Tudo é compartilhado ou há limites nos diferenciais entre os clubes? Acho que ele está trazendo um pouco para a pergunta. Você pode repetir o início da pergunta, por favor? Pode sim. Está dentro da pergunta que eu fiz do benchmark entre a TI dos clubes, né? Uhum. A pergunta dele é se existe algum limite sobre a questão da inteligência competitiva entre os setores de inovação, principalmente. Aquele tipo de tecnologia... Segredo industrial. Isso, segredo industrial. Não, eu acho que existe, é lógico que a estratégia do negócio, a estratégia do final, o que pode eventualmente beneficiar dentro de campo o time adversário, é óbvio que é estratégico que a gente não deu o segredo industrial. Mas isso normalmente acontece mais em novos projetos, né? Em projetos de fugiu aqui a palavra agora. Mas na parte na parte estrutural, na parte de sustentação, isso não acontece muito. Isso daí nós somos muito colaborativos nesse ponto. Na parte estratégica, é óbvio, né? Querendo ou não, é concorrência de mercado, né? Então, o que gera, o que pode beneficiar o nosso concorrente, a gente não passa. Legal. A Amanda que mandou uma outra pergunta, Bia. Você acha que em cenários complexos pós-pandemia, a tendência não seria a TI se tornar protagonista nas organizações, muito em função da necessidade de articulação entre a operação e o consumidor? Na realidade, indiretamente acaba sendo, né, protagonista. Porque hoje em dia, principalmente nesse cenário de home office, nesse cenário de virtualização e tal, existe uma dependência da tecnologia para tudo. Isso daí, esse protagonismo nesse sentido, eu acho que ele já existe, né? Justamente as pessoas enxergam, mesmo que de forma como sustentação, enxerga a TI como protagonista, sim. Eu concordo com ela nesse sentido. Legal. Eu queria entrar agora na sessão maionese que a gente chama, que é viajar um pouco para o futuro, né? Falar um pouco sobre o futuro do futebol, o futuro do entretenimento, né? Que é onde o Cruzeiro também, o nicho de mercado que ele atua ali também. Como é que você vê esse desenvolvimento do mercado? Acho que isso muito acelerado pela pós-pandemia. A gente vê muito... eu já pensei muito nisso, né? A possibilidade de a gente começar a comprar o lugar ali, o nosso assento no estádio, mas estando dentro de casa, né? Mas tendo uma experiência mais real, assim. Como é que vocês pensam isso daí, Bia? Na realidade, toda a estratégia, o que eu percebo é que toda a estratégia de inovação, ela já está bem voltada para esse novo normal, como dizem, né?
essa nova realidade. E isso daí, o Cruzeiro ele tem, essa gestão nova, ele tem pensado muito na experiência do usuário. Então, o que a gente tem visto em relação à experiência do usuário para o futuro considerando esse novo cenário, é tudo muito louco, é tudo muito novo, né? Então, e muda o tempo todo, né? Muda o tempo todo. O que eu acho que a gente tem que fazer é se adaptar a essa mudança e caminhar junto com ela, entendeu? Enxergando no mercado aí o que a gente pode oferecer para melhorar a experiência do nosso usuário dentro desse contexto. Porque considerando o nosso público-alvo, por exemplo, que são os torcedores, hoje a gente não tem jogo. Então, assim, o desafio é muito grande de oferecer novas experiências sem ter o principal atrativo para isso, né, para eles, na realidade, que é jogo. Então, e eu acho que o time de marketing, o time de inovação, eles têm trabalhado muito em conteúdos bacanas, em novas estratégias de entretenimento, justamente já considerando esse novo cenário, né? E eu acho, eu acho que é esse o caminho. Entendi. Como é que vocês estão... Se adaptar a esse novo cenário, a esse novo normal. Acho que está todo mundo meio que tentando descobrir, né? Como é que vai ser, até porque a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar, né, Bia? Exatamente. Então, assim, eu falo que a gente tem que correr, igual eu comentei, algumas estratégias, algumas movimentações que a gente tem feito internamente, aproveitando essa parada para colocar a casa em ordem, a gente tem que correr, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, de uma hora para outra, pode abrir tudo, ou a gente pode... realmente um cenário ainda que a gente precisa ajustar aí com o tempo. É verdade. Muito bom, Bia, a gente está chegando aqui ao final da nossa live. Eu queria saber se você tem considerações finais, uma mensagem final para poder deixar para quem está nos ouvindo. Então, antes eu queria até responder, tem uma pergunta do Douglas aí, ó. O novo cenário pós-pandemia dará mais força para a infraestrutura de TI, podendo assim ser conduzida por uma TI proativa? Eu não tenho dúvida, Douglas. O Douglas é do meu time, tá? Legal. Eu não tenho dúvida disso, que o novo cenário pós-pandemia, na realidade, não só o novo cenário, o cenário que a gente está vivendo agora já propicia essa condição da gente ter uma TI proativa. E isso a gente tem trabalhado, e igual eu falo, o apoio da nova gestão é determinante para isso. É isso. E a mensagem final, assim, agradecer a vocês, agradecer a oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória profissional, desse desafio aí, impulsionar mais mulheres a virem para a tecnologia, porque eu acho que é importante, não só por ser mulher, mas é importante essa mudança de contexto e me colocar à disposição de vocês. Se vocês precisarem, a gente está aqui. Maravilha, viu, Bia? Muito obrigado. E assim, você não sabe o quanto é importante, né, a sua fala, a sua presença, essa inspiração realmente da posição feminina num cargo de liderança. Eu acho que a gente está vivendo também um novo normal para várias coisas e tem sido muito valorizado isso. Eu estou muito feliz de poder hoje estar conversando contigo. Tem sido um grande aprendizado aqui para mim também e para o nosso time, ter líderes mulheres aqui discutindo com a gente, conversando, compartilhando mais da sua trajetória, da sua experiência. E obrigado, foi um grande prazer. Desejo muita sorte para você, também para o Cruzeiro, né, nesse novo
novo cruzeiro que está sendo construído, né? Eu lutei aqui para falar reconstruir, mas novo cruzeiro. Não, mas às vezes eu tenho que me policiar também, porque como eu estava aqui no cenário antigo, então eu enxergo como reconstrução, né? Só que na realidade a gente está construindo um novo cruzeiro literalmente. Excelente. Então tá, Bia, muito obrigado. E só semana que vem a gente estará de novo ao vivo às 19 horas. Eu estarei com uma outra mulher líder, a Débora Foloni, que é CEO e founder da Chiligum, uma startup no ramo de marketing digital. E ela vai compartilhar, tenho certeza, grandes experiências aqui com a gente também. Bia, um beijo para você, muito obrigado, uma ótima noite, viu? Eu que agradeço a todo mundo aí que participou com a gente da live, a todo o pessoal que estava ouvindo a gente, e assim, foi uma honra participar disso com você. Sensacional, a honra foi minha e foi nossa, tá? Tá, João. Beijo, até logo, boa noite. Beijo, até mais, tchau. Tchau.